Um filme vibrante no estilo Spike Lee, mas que às vezes vibra até demais. Essa foi a minha sensação assistindo Highest to Lowest, novo filme do Spike Lee, que passou pelo Festival de Cannes neste ano e chegou recentemente no catálogo da Apple TV. Esse longa é um remake de um filme do Akira Kurosawa chamado High and Low, na tradução Céu e Inferno, e também pegando nesse ponto da tradução, Highest to Lowest foi traduzido no Brasil por Luta de Classes, o que eu acho que é uma tradução que vai reduzir um pouco o que o filme tem a trazer. Porque há sim a questão social das classes, mas também tem algo de uma ascensão e uma queda dos próprios personagens ali durante o desenvolvimento da trama. Luta de Classes se passa em Nova York, é centrado na figura do David King, que é o personagem interpretado pelo Denzel Washington. Ele é um magnata da música que quer sabotar a venda da gravadora, onde ele é acionista. O problema é que o dinheiro que ele precisa para fazer isso acontecer pode ser comprometido quando ele recebe uma ligação dizendo que o seu filho foi sequestrado. O personagem do Denzel Washington é, portanto, essa figura que representa o poder. Poder que a narrativa do longa vai explorar bastante. E é esse homem que está muito mais interessado em ter controle das ações, o que acontece na gravadora, do que de fato no que é produzido ali, na própria questão da música. Então o filme vai tentar construir essa discussão em torno do poder, esse poder que fala às vezes mais alto do que a própria arte, e o que vai colocar isso em xeque é justamente o sequestro, que vai fragilizar esse homem tão poderoso e inacessível, que é o David King, colocando ele diante de uma realidade que ele não via e também não escutava. Inclusive tem essa questão do ouvido escutar no filme que é interessante e que é uma situação que vai desestabilizar tanto a família do David quanto a própria posição que ele ocupa na gravadora. E dentro desse deslocamento de posições e hierarquias, tem algo que eu acho que é muito sacado ali do Spike Lee, que ele vai trabalhar, que é com a própria questão da voz e da escuta. Porque tudo vai começar com uma voz que anuncia o sequestro do filho do David. E se a gente pensa na trajetória do David, que era esse homem que acreditava nas novas vozes, que tentava descobrir novas vozes que não estavam tão óbvias e até marginalizadas, e depois de um tempo isso parece ter ficado em segundo plano, porque ele tinha uma outra posição para sustentar ali na gravadora. Então acho interessante como o filme toca nesses pontos, trazendo a voz desse sequestrador, depois uma música que vai tocar no cativeiro, e como que ele vai interligando essa própria questão da voz marginalizada com a música, com a posição do David, e também isso que ele parece não escutar mais. Inclusive a própria esposa do David vai fazer essa observação, dizendo que antes ele tinha um ouvido bom para a música, e que a partir de um tempo isso foi se perdendo. E o que fica esquecido acaba retornando de outra maneira. Mas isso que retorna para o David, ainda que vá estar relacionado ao filho, também envolve um funcionário dele, o filho desse funcionário. Então, é uma questão um pouco mais complexa, que ele vai ter que fazer uma escolha não só pela família, mas por esse funcionário que se tornou também um amigo. Então, o filme ele tem uma questão mais ali sensível envolvida, mas eu acho que quando ele tenta ampliar isso para uma esfera maior, para descer de fato, né? Porque o David é esse cara que mora no alto e as coisas estão acontecendo ali embaixo. Então, quando o filme ele tenta fazer essa descida e tentar trazer essa realidade realmente mais próxima para perto do David, aí eu acho que o filme acaba suavizando algumas coisas. Até porque se a gente assiste o filme do Akira Kurosawa, que foi um exercício que eu fiz, eu nunca tinha visto, Céu e Inferno, que é esse filme que o Spike Lee vai se basear para poder fazer o filme dele. É um filme muito interessante, mas é muito diferente do filme do Spike Lee. Porque a visão do Akira Kurosawa, ainda que vá trazer questões parecidas, tem essa figura de poder, tem um sequestro também, mas é uma visão mais realista e também mais crua da própria realidade, em que a gente não vai ter um fim otimista. É um filme que ele é bem mais duro. E até por isso eu acho que é um filme que ele tem um impacto maior. Quem já viu Céu e Inferno sabe do que eu estou falando.
o final do filme, principalmente, é algo da desesperança. O que fazer diante de diferenças tão discrepantes? E eu acho que o Akira Kurosawa ele não vai dar uma visão otimista da situação, pelo contrário, ele realmente vai apresentar aquilo como é. Já o Spike Lee, ainda que ele tenha um olhar crítico também diante daquilo que ele está construindo, eu penso que esse olhar é muito mais otimista. Então a gente tem primeiro todo o estilo dele, que vai trazer cor, ritmo, uma trilha sonora bastante marcante. Eu acho que em alguns momentos até se excede um pouco. E eu acho que muitas das coisas ali elas vão ser simplificadas. Então, às vezes você tem um determinado ponto que ele vai se resolver num diálogo e que é um diálogo que ele meio que vai tentar dar uma quase que uma lição de moral. Então, os conflitos às vezes tentam ser resolvidos quase que num refrão de música, sendo que a realidade vai bem além disso. Então, se o Akira Kurosawa leva o espectador do céu ao inferno e deixa a gente justamente nesse ponto, eu penso que o Spike Lee ele vai tentar achar cor, ritmo e refrão até dentro dos conflitos. Então eu gosto de Highest to Lowest, eu gosto desse filme do Spike Lee porque tem esse olhar autoral, disso que vibra nas escolhas que ele faz, esse estilo muito característico dele. Mas eu acho que às vezes um tom sóbrio também cairia bem. E quando eu digo que é mais sóbrio, não é menos vibrante ou menos o estilo do Spike Lee. Mas eu acho que se trata justamente de algo menos resolutivo. Acho que deixar um pouco mais ali a questão para gente e não tentar resolver as coisas por meio de um discurso ou de um refrão de música. Acho que esse é o ponto que enfraquece um pouco o filme, ainda que tenha esse olhar autoral do Spike Lee e também essa interpretação do Denzel Washington, do David King, que é maravilhosa. E isso foi o que eu pensei sobre Highest to Lowest, ou Luta de Classes, como vocês preferirem. E também fica a dica para quem não conhece o filme do Akira Kurosawa, Céu e Inferno, para colocar na lista ou assistir antes ou depois do filme do Spike Lee, porque além dele trazer uma visão diferente dessa crítica, né, que o Spike Lee também vai tentar fazer, eu acho que é interessante para a gente fazer esse comparativo entre os filmes, entender também melhor a visão de cada autor. Eu acho que para quem gosta de cinema é sempre um exercício interessante, então fica a dica. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha suas impressões nos comentários e também se inscreve no canal para ver os novos vídeos. Um abraço e até a próxima!